Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da revista A Verdade. Hoje temos o grande prazer e honra de receber o advogado André Marsiglia e o vereador e analista político Rony Gabriel para analisar o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro e outros acusados de um suposto golpe. Bom dia, doutor André. Bom dia Camila, Rony, um prazer estar aqui com vocês e com toda a audiência. Bom dia, Rony. Fico feliz também pelo convite, é um prazer enorme estar com você, Camila, com o doutor André, e acho muito importante que a gente fale, debata e traga à luz, né, algumas questões que estão acontecendo aí com o nosso Brasil nesse julgamento que, na minha visão, beira o absurdo. Doutor, o senhor que é um dos primeiros advogados do inquérito da fake news, inclusive escreveu até um livro sobre censura, como o senhor vê esse julgamento? Olha, esse julgamento, eu tenho dito que ele é uma continuação, é um puxadinho de tudo que a gente já teve até hoje, né? Então, se você olhar lá para 2019, a gente teve os inquéritos das fake news, estávamos criminalizando a liberdade de expressão. Depois, os atos antidemocráticos, estávamos criminalizando as manifestações. Depois, nós tivemos as milícias digitais, milícias acho que foi até antes, e também liberdade de expressão. Agora, o inquérito do golpe. Eu até vi, curiosamente, esses dias, um advogado dizer que o Bolsonaro ele já começou a dar o golpe quando ele fez a tentativa de golpe já se iniciou, porque é preciso o início de um ato para você punir alguém por golpe. E aí ele dizia que as lives do Bolsonaro enfraquecendo o Estado, ou as postagens em redes sociais já eram uma tentativa de golpe. Quer dizer, é um argumento que eu, se eu ouvisse da minha filha de 12 anos, ou se eu ouvisse de uma pessoa leiga no meio da rua, mas de um advogado. Então a gente está à beira do dantesco e que em que tudo serve para se criminalizar o bolsonarismo, que é visto, sobretudo, por uma elite política, né, com uma certa repulsa, às vezes uma repulsa estética de alguns, né, alguns que gostam com vinho francês, aquela coisa, e acham que é muito coisa de povo, e alguns por uma repulsa pelo poder que os discursos bolsonaristas estão ganhando, sobretudo nas redes sociais, e isso vai levando a uma tentativa de criminalizar o bolsonarismo, mas também a rebote, ou a reboque, melhor dizendo, criminalizar a liberdade de expressão, que é o maior perigo, porque você criminaliza a política, mas criminaliza todos nós juntos, criminaliza todas as pessoas que também se manifestam nas redes. Então, para que o Bolsonaro ou o bolsonarismo saia das redes algemado, nós também saímos todos. E esse me parece ser a essência do julgamento do inquérito do golpe e a essência do que vai acontecer no futuro. Rony, o que tu acha que vai acontecer no futuro? A questão, Camila, é que é muito difícil da gente tratar, mesmo o doutor André, que é advogado, né, atua na área, eu sou formado, né, na área, já advoguei, hoje não exerço mais, porque a gente poderia ter um panorama muito mais claro se a gente tratasse apenas das questões técnicas do processo, e das questões de, levando em consideração a ampla defesa, levando em consideração o Estado de Direito, levando em consideração o regime jurídico vigente baseado na nossa Constituição, mas não é o caso. O caso é que a gente está em função aí de um julgamento político e não jurídico. Então, a gente, embora tente buscar de forma técnica algumas explicações para as questões do que de fato estão acontecendo, quando no frigir dos ovos não é o que acontece. A gente teve agora a situação de que a questão do cartão de vacina foi, né, rejeitado pela PGR. Por que rejeitado pela PGR agora? Agora que o Bolsonaro já virou réu, agora cabe lembrar que tudo começou com o Mauro Cid, quando foram aprender ele por causa de questão de cartão de vacina, né? A tal da pesca probatória, que prenderam um cara, enfim, teve umas questões que dá para se levar em consideração uma possível tortura ou coisa do tipo, em torno de uma delação ridícula, enfim, os áudios vazados dele dizendo, ó, eles querem que eu diga o que eles querem ouvir e não o que de fato aconteceu. Por que que eu digo isso? Tudo depende da estratégia
do Supremo, a estratégia do estabelecimento político, né? É interessante prender o Bolsonaro ou não? Então eles fazem esse cálculo antes de tomar uma decisão técnica ou jurídica. É interessante deixá-lo, manter inelegível, é interessante, ou seja, não é baseado no processo em si, porque se fosse o processo em si, Bolsonaro não estaria sendo julgado pelo Supremo, e sim por um juiz de primeiro grau. Essas pessoas do 8 de janeiro estariam sendo julgadas por um juiz de primeiro grau. Eh, a questão criminal não deveria ter sido, numa turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento para ver se o Bolsonaro ia se tornar réu ou não, e sim no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eu estou citando aqui poucas das dezenas, talvez até centenas, de problemas judiciais, problemas de processo mesmo penal que estão circundando aí esse processo do presidente Bolsonaro. E as teses mirabolantes, quando o André já falou, né, que são teses extremamente subjetivas, onde se busca, não, uma tentativa de golpe, foi uma live lá atrás, não, a tentativa começou quando ele ganhou a eleição. Tem gente que diz que foi antes dele ganhar a eleição, tem gente que diz, ou seja, se cria toda uma narrativa para sustentar uma ideia de que isso é jurídico, e não é. É totalmente político, é totalmente enviesado, é totalmente um processo totalmente viciado desde seu início, onde um dos juízes é acusador, ele é réu, ele é vítima, o outro é amigo pessoal, que já fez parte do governo do Lula, já concorreu com o Lula, já chamou o Bolsonaro de demônio, o outro foi o advogado do Lula, né, que quanto advogado defendia uma tese, agora como juiz defende outra. Basicamente cai numa turma de 5 pessoas, onde 3 dessas pessoas são esses 3 que eu acabei de citar. Então, Rony, o que vai acontecer? Se a gente for pela perspectiva jurídica, o que a gente diria? O processo vai ser anulado pela quantidade de vícios que tem, mas não é jurídico, é político, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal disse, com todas as letras, perdeu o Mané, e essa frase, inclusive, foi utilizada por uma mãe de família escrever aquilo numa estátua e está sendo condenado a 14 anos. O mesmo presidente que diz, nós derrotamos o bolsonarismo no evento da Uni. Ou seja, eles são políticos, eles tratam o julgamento como político, e para isso eles atropelam o devido processo legal, eles atropelam a Constituição, eles atropelam o Código de Processo Penal, enfim, eles atropelam tudo que for necessário para fazer com que essas ilações, com que essas subjetividades, com que esses argumentos, né, façam que o povo acredite que houve ou não um golpe, ou algo que venha condenar o Bolsonaro. Então, questão do cartão de vacina, como já não serve mais, pronto, não, vamos descartar, agora ele já é réu por tentativa de golpe de Estado. Então é bem difícil, tecnicamente, né, se atendo apenas aos autos e à nossa Constituição, ao nosso processo legal, a gente dizer o que vai acontecer. Depende muito da estratégia, né, do estabelecimento aí para derrubar o Bolsonaro, para derrubar a direita, para, enfim, tornar a perseguição maior ou menor, conforme eles medem a temperatura da popularidade do povo, enfim. São vários fatores aí que eles levam em consideração, menos o fator técnico-jurídico da nossa Constituição. Doutor André, já diversos deputados foram proibidos de entrar durante esses 2 dias de julgamento. O Sebastião Coelho, ex-desembargador e atual advogado do Felipe G. Martins, foi preso a mando do Alexandre de Moraes. Além desses fatos, o que mais chama atenção nesse julgamento para o senhor? É normal impedir a entrada de deputados e advogados? Olha, me chama a atenção também que o Rony tem uma voz de radialista, né? Agora que eu notei. Veja, chama a atenção o seguinte, esses advogados, claro, você tem que ter, muita gente rebateu, né, a questão do Sebastião, dizendo o seguinte, não, ele não se inscreveu, ou ele não foi no lugar certo para se inscrever, e etc. Claro, todo lugar para você entrar tem alguma burocracia, você precisa passar o crachá em algum lugar, pegar um papelzinho, não sei o quê. Mas veja, eu nunca passei o papelzinho errado, ou deixei o cadastro insuficiente em algum lugar e fui preso. Isso nunca aconteceu, né? Por mais que você eventualmente fique irritado ou chateado com aquilo, nunca fui preso. E se eu fosse preso, por incrível que pareça, a lei exige que você esteja acompanhado de alguém da OAB. A OAB estava lá, a OAB não estava lá. A OAB não permitiu, não fez nada contra
a prisão ou, enfim, a detenção ainda que temporária ali do advogado Sebastião Coelho. Eu acho que o grande ponto aqui também é que a gente viu uma nota da OAB depois, no final dessa tarde em que isso ocorreu, absolutamente lamentável. Uma nota que dizia assim, basicamente, a gente vai ver. Ah, eu vou ver e te falo. Sabe aquela coisa assim? Ah, eu vou ver e te falo. Depois eu te conto o que eu encontrei aqui. Né? Na volta a gente compra, que a gente fala para os filhos, ou qualquer coisa do gênero. Isso é absurdo. Isso é completamente absurdo. Mas isso atende a uma percepção, né, de que a OAB está ao lado de quem mandou prender e não de quem foi preso. A OAB está ao lado de quem exerce o poder e não de quem sofre o exercício do poder. Né? Os advogados que são atendidos hoje pela OAB são os advogados de uma casta de elite, ali que circula em torno da órbita do próprio STF, que entra ali de bermuda, sai, enfim, aquelas coisas que a gente conhece por aí, né? E o advogado está sozinho. Então, barrar advogado, prender advogado, você tratar advogado hoje de qualquer jeito, pelo poder, é normal, é natural, porque as pessoas estão totalmente descobertas. A gente tem um grupo, a gente, que eu digo, o Brasil tem um grupo de advogados chamado prerrogativas, que são os primeiros que estão não prestando nenhum apoio a essas violações de prerrogativa só porque esses advogados passaram a apoiar o governo, passaram a apoiar a esquerda. Então, o Brasil, Camila, todas essas arbitrariedades, essas dificuldades que a gente tem dito que existem, elas também se externam não apenas a quem sofre as sanções do STF, elas se externam a todos nós. Né? Os deputados têm as suas imunidades relativizadas pelo STF, né? Nós, advogados, temos as nossas liberdades funcionais relativizadas também por tratamentos como esses. O cidadão comum acaba também tendo, claro, mesmo quem não está envolvido nisso, acaba tendo um problema gigantesco relacionado a essas decisões do STF, porque isso vai formando jurisprudência. Então, daqui para frente, nós todos vamos ser cada vez mais desatendidos de uma forma geral, em razão desse estado caótico de coisas que se instalou de uma vez por todas dentro do STF, e não vejo nenhum futuro promissor se não houver um real enfrentamento por parte dos demais poderes. Olha, eu vou dar um dado aqui que é informação, notícia. Há umas semanas atrás, nós tivemos o Globo. Veja, não é um jornal de direito, o Globo, dizendo que os ministros estavam tentando influenciar no Senado, convencendo governadores a se candidatarem para o Senado, para o Bolsonaro não ter influência no que vem no Senado. Nós vimos esses dias também uma notícia, também do Globo, dizendo que ministros do STF estavam já dizendo que se por acaso o presidente da República no ano que vem for bolsonarista, e conceder ao Bolsonaro o perdão, que é uma prerrogativa do presidente, conceder a alguém preso, etc., condenado o perdão, que eles vão derrubar. Quer dizer, eles estão querendo derrubar uma medida eventual de um futuro presidente que a gente não sabe nem quem é, ou se vai ganhar ou não. Quer dizer, olha o estado de coisas em que nós estamos. Como é que é possível todos nós, não só aquelas pessoas atingidas, todos nós estarmos minimamente seguros diante de um Estado democrático que não é democrático, e de direito que não é de direito? E o senhor vereador, o que mais te chamou a atenção nesse julgamento? O professor, o André, né, nosso doutor, ele é muito feliz porque a advocacia hoje ela é feita através de lobby. E a OAB ela está muito vinculada a esses lobbies. Isso vem muito de encontro com o que eu falei agora há pouco, da questão de não existir mais o devido processo legal. Basicamente, não se tem uma defesa clara, como aconteceu com o Sebastião Coelho, em relação a poder entrar ou não entrar, e o doutor André foi muito feliz falando, pô, por causa de um erro, ou talvez por esquecer de escrever, tu vai ser preso? Não, não vai ser preso. Só que a OAB não quer perder o lobby com o próprio Supremo Tribunal Federal, por causa que as decisões são feitas através de lobby, não do que está escrito nos autos. As pessoas talvez não entendam o nível de gravidade que se tornou o exercício da advocacia no Brasil hoje. Elas não entendem, as pessoas, de modo geral, não estão entendendo que isso pode
ter reflexo até no teu mais simples processo civil contra, sei lá, a tua operadora de celular. Tô jogando aqui. Não precisa ser um processo criminal de pessoas que estão presas. Estou falando de você aí na sua casa, que se o seu advogado tiver menos lobby do que o advogado da operadora, tu vai perder a causa mesmo estando certo. Porque o devido processo legal não é respeitado, porque nem a OAB, como disse, o doutor André usou uma analogia, né? Não, depois a gente compra. A gente fala para o nosso filho, não, quando a gente voltar a gente compra, né? Para quê? Para o filho ficar quieto ali, ah, tá, e tu não vai comprar, porque sabe que não é importante, talvez, enfim. Mas é o que está acontecendo. Então, é um julgamento onde os advogados, eu estava vendo até a questão das sustentações orais, praticamente ignoradas, né? O direito de fato, o que está escrito na fria letra da lei é ignorado. Então, óbvio que a gente está falando aqui de um julgamento, mas a gente tem o caso Daniel Silveira, a gente tem o caso Felipe Jean Martins, a gente tem o caso do próprio Mauro Cid, que foi preso por causa de cartão de vacina, que hoje a denúncia não foi aceita pelo Ministério Público Federal, porque não é mais interessante. Pegaram as carteiras de vacinação, pegaram os celulares, pegaram documentos, pegaram para obter provas para uma outra questão que não a questão do cartão de vacinação. Até a oportunação de baleia foi usada para tentar algum tipo de prova, gente. Vocês não lembram que, por causa desse cartão de vacina, vocês devem lembrar, óbvio que lembram, foi a polícia na casa de Angra do Bolsonaro e disseram que eles tinham fugido, que a Daniela Lima na Globo disse, eles fugiram de barco e estão pensando que eles jogaram notebooks e celulares no mar. Até isso eles inventaram de uma forma esdrúxula e depois descobriu que não, eles não fugiram, eles tinham ido pescar e voltaram assim que souberam que a polícia estava lá por causa desse processo de cartão de vacinação que hoje não foi aceita a denúncia. Mas celulares foram pegos, notebooks foram pegos, provas foram pegas, ou seja, foi feita uma pesca probatória utilizando um outro artifício, um outro processo, para ser utilizado como uma questão hoje de golpe de Estado. E aí eu estava vendo uma fala do Lula no Japão, aquela criatura, onde ele acusa, né? Ele diz, não, ele sabe que tentou dar um golpe, ele sabe que não sei o quê, ele sabe, ele fez, ele foi, ele fala, e acusa, e depois lá no meio da fala ele diz, e tem que ser julgado no processo e ter a presunção de inocência que eu não tive, porque eu não li o processo. Ô, cidadão, você está condenando então e dizendo que é certo que ele tentou te matar, que tentou matar o Alckmin, que tentou puxar o Alexandre de Moraes pelos cabelos, que tentou não sei o quê. Você diz que tudo isso é certo, você nem leu o processo. Você está falando baseado em ilações de uma situação que o quê? Baseado em o quê? Entende? O próprio Lula, ou seja, para reforçar essa narrativa toda aqui, tem como intuito final tirar Bolsonaro das eleições de 2026, que é bom deixar isso claro. As pesquisas já estão dando Bolsonaro 12 pontos de votos válidos à frente de Lula. 12 pontos. Michele Bolsonaro também ganharia de Lula. A única argumentação fática que se tem hoje, fática, a única argumentação que a esquerda tem hoje é que está salvando a democracia. Né, com café ao preço que está, com arroz ao preço que está, com os alimentos ao preço que está. Ele só tem esse argumento, né? Mas aí a gente se juntou com o Alckmin, né, para salvar a democracia. E hoje é que a gente tem é o que? O presidente Bolsonaro à frente de todas as pesquisas, o povo não engolindo essas teses mirabolantes, nem do Supremo e nem da esquerda contra o Bolsonaro. É isso que a gente tem hoje. Um desrespeito total ao devido processo legal, porque o Lula foi solto por um erro de CEP, e não foi um erro de CEP, gente, vamos combinar. Ele poderia, sim, ter sido julgado em Curitiba, sim, ele poderia. Ele foi condenado não só em Curitiba pelo Sérgio Moro, mas também pela sua juíza substituta, ele foi condenado pelos desembargadores e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que em dado momento as delações que começam a chegar ao amigo do meu pai, ao Supremo, quando a coisa começa a apertar para eles resolve, ou a gente para com essa lava-jato, ou a gente tira o Lula da cadeia, ou a gente tira esses caras que estão destruindo a nossa destruição, como o próprio Lula diz, tira o Bolsonaro de jogo, tira essa gente de jogo, ou vai sobrar pra gente, vai todo mundo cair junto. Ou seja, a gente se une aqui para tirar esse cara, ou vai todo mundo rodar junto. Até aquele momento estava de boa. Até aquele momento estava bom. Até aquele momento tudo bem.
Aí tira todos os corruptos da cadeia, tornam todos eles elegíveis novamente, baseado em quê? Tudo ilações, tudo subjetividades, tudo na ideias mirabolantes. Ah, não, porque o Lula não podia ter sido julgado lá. Aí depois disso, eles ainda não era uma tese suficiente, eles dão a tese que, ah, não, porque o Sérgio Moro julgou, ele era suspeito porque queria virar ministro de Estado. Mas aí o Dino não é suspeito. O Dino não é suspeito. O Zanin não é suspeito. Alexandre de Moraes não é suspeito. Barroso não é suspeito. Mas o Moro era porque no futuro ele queria virar um ministro de Estado. No futuro, talvez. Sendo que nem entre ele e o Bolsonaro tem até um vídeo icônico, né? Que o pessoal zoava que o Bolsonaro presta continência para o Moro e é ignorado por ele no aeroporto antes das eleições. Ou seja, quando tu vai para a questão fática e leva em consideração a questão cronológica, ou seja, como que esses fatos de fato aconteceram, você vê que tudo é um absurdo, tudo é um teatro desse grupo principal que não quer largar o osso, não sabe que deve, mas um protege o outro. Isso inclui Senado, isso inclui o Judiciário, isso inclui ministro do Supremo Tribunal Federal. Então não precisa ser um gênio, é só observar. Mas isso, não, mas você não pode falar isso porque não tem processo judicial contra eles. Para quem julgar? Processo judicial para quem eles mesmos julgarem? O cara é vítima, é promotor, ele recebe a denúncia, ele diz qual denúncia deve ser apresentada ou não pelo próprio Ministério Público Federal que ele goneia. É tudo ele que faz. Entende? Então, assim, esperar da OAB, que vive de lobby, imagina, doutor, a OAB Nacional dizendo, não, vou fazer uma representação aqui em nome de Sebastião Coelho, sabendo que tem um monte de processo no Supremo Tribunal Federal, aguardando só uma canetadinha. Olha o que esses caras fizeram com o Kassab essa semana. Mandaram recado. O processo do Kassab vai voltar para o Supremo. Por quê? Porque o cara disse que é a favor da anistia. Estava botando o PSD a favor da anistia. Tudo política. Ou seja, sempre a gente tem um argumento, para mim concluir aqui, a gente tem um argumento e uma história. O doutor falou da história ali, a questão que o Supremo não quer que o Senado fique bolsonarista. O Supremo não foi fazer lobby para não derrubar o negócio da toga lá, da Lava Toga, não lembro. Você lembra que o Gilmar Mendes foi lá para derrubar? O negócio do voto impresso. Barroso vai fazer lobby para não ter voto impresso. Agora, o Supremo não quer, está dizendo para o Kassab que não quer. Ou seja, o Supremo usa a caneta o tempo todo de forma política para autodefesa. Então, volta a dizer, Estado Democrático de Direito não existe. O devido processo legal não existe. Mas daí, para tirar os caras deles da cadeia, eles usam até teorias mirabolantes e botam um cara na presidência da República. Doutor André, nós tivemos vídeo do Moraes, aquele vídeo que está sendo, inclusive, considerado ilegal ser colocado ali durante o julgamento. Gostaria que o senhor comentasse isso. O caso da Débora, 14 anos de prisão por conta de um batom, e da Giovana, que a PGR não comprova sequer que ela passou pelo acampamento e talvez ela tenha o bebê dentro da prisão. Ela nem sabe o que está acontecendo efetivamente, como ela foi parar nesse processo e as etapas do processo. Eu gostaria que o senhor comentasse isso sobre o vídeo, caso Débora e Giovana, e sobre as próximas etapas do processo. Olha, eu queria antes comentar, começar pelo fim, né? Então, a gente está falando agora dessa moça que está grávida e que, enfim, é incrível como esse caso Débora, a gente furou um pouco a bolha, né? Então, algumas pessoas até que eram muito radicais de esquerda, ou pessoas que não são necessariamente do universo jurídico, começaram a dizer, realmente tem um excesso aqui nesse caso Débora. O próprio Fux, eu acho que com algum receio de não poder, enfim, ser apenado de alguma maneira, ou receber algum tipo de sanção dos Estados Unidos, como a gente tem visto acontecer com outros ministros, justamente nesse caso que furou a bolha, pediu vistas e começou a relativizar um pouco algumas penas, que acho que também vai ser o que ocorrerá em relação ao caso do inquérito do golpe. Não acho que o Fux, até saindo um pouco do que você me perguntou, mas não acho que o Fux vai criar uma dissidência ali dentro do STF em relação
ao inquérito do golpe. Seria um pouco ingênuo de nossa parte acreditar que aqueles 5 ministros insistiram tanto para que o caso não fosse para o plenário, apesar, como o Rony estava falando, apesar de nós termos ali 75% desses ministros, ou seja, 3 deles, questionados pelas defesas, questionados na sua isenção pelas defesas, e não são questionamentos quaisquer. O Moraes está sendo questionado porque ele é vítima e juiz. É um negócio que não existe em nenhum, talvez nos processos soviéticos, talvez na Coreia do Norte a gente veja coisas assim, mas num Estado democrático, civilizado, moderno, não existe. Então, questionamentos sérios. E ainda assim eles mantiveram na primeira turma. É inviável a gente pensar que eles não conversaram antes, que o Fux vai ter a total liberdade para criar uma dissidência e eternizar esses processos com recursos, etc. Provavelmente ele vai relativizar a pena, como ocorrerá no caso Débora. Mas isso não é suficiente. As pessoas se manifestarem sobre o caso Débora não é suficiente. Aliás, eu tenho uma baita de uma birra com gente que só olha o caso Débora e fala assim, que absurdo. Mas e o Clezão que morreu na cadeia? Aí essa pessoa não fecha os seus olhos, né? E o caso dessa moça que está grávida e que provavelmente receberá penas absurdas. Aí as pessoas esquecem. Então, é uma espécie de sensibilidade seletiva que as pessoas têm em relação a esse caso. Qual a diferença, por exemplo, do absurdo de você condenar alguém porque manchou de batom uma estátua há 14 anos? Qual a diferença de você condenar alguém por isso e outra pessoa que quebrou uma cadeira dentro de um prédio público, condenar ela a 17, condenar ela a 18? Qual a diferença? Nenhuma. É absurdo tanto quanto, né? Essas pessoas todas estão sendo condenadas pela mesma razão. Golpe de Estado e abolição do Estado, que primeiro são 2 crimes que são a mesma coisa. Quem vai abolir o Estado dá um golpe. Quem dá um golpe está abolindo, óbvio. Não tem como você dar um golpe de Estado sem abolir ou abolir sem dar um golpe. É a mesma coisa, mas cada um desses crimes, eles já são uma trolha de 10 anos. Você soma 10 com 10 dá 20. Por isso que essas pessoas todas estão sendo condenadas há tantos anos, pela soma desses 2 crimes que elas claramente não cometeram. Como acreditar que aquelas pessoas tinham, ainda que quisessem, condição de tomar o poder? Gente, armada com bolinha de gude, mas tinha barra de ferro, ainda que seja. Você vai tomar o poder com barra de ferro? Quantas manifestações nós não tivemos já no Brasil com barras de ferro, com agressão, com violência, e não foram tratadas como golpe de Estado? Então, a gente está às voltas com um absurdo completo, não só no caso Débora, também no caso Débora. É importante a gente se sensibilizar com esse caso, porque é uma mãe, porque tem 2 filhos em casa, porque é um absurdo, porque ela fala, faz carta, etc. E todos nós nos emocionamos e temos mesmo de nos emocionar. Mas todos os casos são tão absurdos quanto o caso dela. E seguirão sendo absurdos daqui para frente, porque eles vão seguir condenando todo mundo. Não há nenhuma, o ministro Fux até disse, debaixo da toga bate um coração peludo, só se for, porque claramente não há nenhuma sensibilidade do STF em relação a tudo que eles vêm fazendo nesses casos dos réus do dia 8. E agora seguirão fazendo com os denunciados no inquérito do golpe, porque esses estão sendo vistos como mandantes daquele ato do dia 8. Então, se eles são mandantes do ato do dia 8, eu preciso tratar o ato do dia 8 com muita severidade para justificar tratar esses 34 também com severidade. Não vai acabar, portanto, eles não vão recuar em relação aos réus do dia 8 e não vão permitir anistia, como já dissemos, não vão permitir perdão, como já dissemos, e assim seguirá. Então é importante, essa sensibilidade com o caso Débora, parece que é destacadamente um caso irregular. Não, todos são irregulares. Destacadamente, um caso absurdo. Todos são absurdos. Destacadamente, um caso político. Todos são políticos. Camila. Muito obrigada. Doutor Rony, quer comentar? Eu vou seguir a mesma linha. Então, devolvo a pergunta para o doutor André. Doutor, como que o senhor avalia a postura da PGR, que está permitindo que tudo isso aconteça, inclusive acatando a criatividade, como diz Tagliaferro, da Polícia Federal? Pois é. Aliás, esse caso da Vaza Toga, né, que foi conhecido, o que mais me incomoda nisso é o seguinte: não foi investigado. Quer dizer, a gente teve a notícia publicada pelo Glenn e o Serapião na Folha de São Paulo,
eles disseram que tinham 6 gigabytes de conteúdo, subiu, né? 6 gigabytes. Eu não sei, pelo menos não entendo muito de informática, mas eu acho que 6 gigabytes não dá para. Não são 3 matérias. Né? Acho que 6 gigabytes cabe em mais matérias. No entanto, aquilo sumiu. E ninguém fala, e está tudo certo. E se normalizou que enfim, aquilo deixasse de acontecer. Óbvio que aconteceu alguma coisa, a gente não sabe o que é. O Talhaferro fez essa menção e ele foi investigado por ter supostamente sido a fonte desses jornalistas. E não, a investigação não ocorreu porque ele teria usado ou não a criatividade ou pessoas ali do gabinete teriam feito isso. A investigação foi porque as mensagens foram vazadas. Então, quer dizer, se percebe, a gente perde a normalidade, ela vai se invertendo. Né? Então, o normal, se alguém denuncia, você investiga não a denúncia, você investiga quem está denunciando. Por que você denunciou? Poxa, você acha que você está onde de denunciar? Não, para você ter uma denúncia, você precisa investigar a denúncia e não o denunciante. Essa inversão de valores já por si só mostra. O jornal da Folha, que, enfim, publicou essas matérias, não se pronunciar sobre nada, não mencionar por que aquilo deixou de ser feito. Aqueles jornalistas, o próprio Glenn, né, não se manifestar, ele tem dito, não, eu estou preparando outras matérias, mas, pô, uma pessoa preparar meses uma próxima matéria, sendo que ele soltava semanalmente, é óbvio que tem alguma coisa aí. É óbvio. Isso tudo fica num lugar muito ruim, muito nebuloso, ninguém investiga nada, e isso expõe o estado de politização em que nós estamos. Não tem mais dúvida, o próprio STF não nega a politização que está havendo a partir dele, eles próprios se assumem como um poder político. E o problema do STF ser um poder político é que a gente fica então sem juiz. Se tem o STF fazendo política, quem vai julgar? Né? Então, eu tinha uma amiga minha, que era psicanalista, ela dizia isso, ela dizia assim, você nunca perde o seu lugar, né? Se você sai do seu lugar, você no máximo vai deixar o seu lugar desocupado, ninguém toma o lugar que é seu, enfim, ela falava algo assim, e é mais ou menos isso. Quando o STF sai do seu lugar e vai se tornar político, ninguém toma aquele lugar, ninguém pode ser juiz por eles, então a gente fica sem juiz, tem muito político nesse país e pouco juiz. Perfeito, doutor André. Rony, tu também é vereador e advogado. Como vê essa postura da PGR? A indicação do PGR foi política. É que tu entende que a gente tem que partir sempre de um princípio. Camila, o doutor tem falado bastante também, eu tenho falado em todo lugar que eu vou. No Brasil, a gente não parte do princípio de que as coisas estão seguindo, pelo menos, um rito técnico. Não se parte mais desse princípio. A PGR, o caso do Eduardo Bolsonaro, do passaporte, foi um dos maiores carimbos na testa da PGR de que aquilo ali é totalmente político. No momento que o Eduardo fala, não vou voltar para o Brasil, eles chegam e dão parecer intempestivo, porque ele deveria ter dado esse parecer antes, né? Fora do prazo, né? Para quem não entende, dizendo não precisa entregar o passaporte. Não sabe, isso é bobagem, não quer. Agora, se ele volta, eu duvido que o parecer ia ser o mesmo. Se Eduardo Bolsonaro vem para o Brasil, eu duvido que o parecer ia ser o mesmo. Ia ser um parecer para aprender o passaporte dele. Essa que é a questão. Então, essa questão do Mauro Cid, mesma coisa. Ou melhor, Mauro Cid, os cartões de vacina, mesma coisa. Agora que o Bolsonaro se torna réu, não, esse cartão de vacina aí, ó, não vou nem apresentar denúncia. Bobagem, né? Então, depois de já ter pegado o celular, pegado um monte de ilações para criar provas, criar fatos. Gente, se esses caras tivessem de fato um crime, assim, contra o Bolsonaro, um crime onde, ó, vou jogar aqui, ó, foi corrupto. A população vai se botar contra ele. Quem votou nele não quer mais saber desse cara. Se eles tivessem algo que de fato fosse tangível para destruir a carreira do Bolsonaro, para prender ele com apoio popular, eles já tinham feito, tá? Eles já tinham feito.
Agora, eles criaram toda uma tese subjetiva de um golpe de Estado, onde eles precisam fazer um malabarismo político, jurídico, enfim, enorme, 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 para tentar convencer, assim, e ainda não convence o povo, tanto que o Bolsonaro tem crescido cada vez mais nas pesquisas. Esse que é o ponto. Se tivesse corrupção, se tivesse alguma coisa de fato para prender ele, eles já tinham prendido. Esse é o ponto. Sim. Doutor Marcília, o senhor comenta muito nas redes sociais sobre liberdade de expressão, tem um livro falando o quanto a censura está tomando o Brasil, e o senhor também comentou em suas redes sociais que para condenar o presidente Bolsonaro, criminalizarão ainda mais as redes sociais e a liberdade de expressão. O que podemos esperar se Bolsonaro for preso? O que vai acontecer com o cenário político e com a população em si? Olha, é tão verdade isso, que a liberdade de expressão é uma espécie de estofo dessa história toda, que as pessoas estão muito preocupadas com a prisão do Bolsonaro. Mas a prisão do Bolsonaro é, vamos dizer assim, o pior dos problemas, se é que é possível dizer isso. Por quê? Porque eles não estão preocupados com isso, entendo eu. O que eles querem é imobilizar politicamente o Bolsonaro, né? Esse é o ponto. E muita gente, até o Bolsonaro, fala, se eu for preso, ele chegou a dar uma declaração, alguma coisa assim, se eu for preso, eles me querem morto, algo do gênero. E eu acho que eles querem morto politicamente, né? Porque isso interessa, sim, a quem está promovendo tudo isso. E como é que você imobiliza politicamente alguém que consegue ter influência nas eleições de municipais, como o Bolsonaro, uma influência gigantesca, mesmo inelegível? Bom, você primeiro precisa prender, não basta, porque prender até você estimula. Se você olhar para a história do mundo, grandes líderes sempre foram presos, e politicamente. Aliás, líderes para o bem e líderes para o mal, né? Se você olhar na história, você teve aí desde Mandela, Hitler, Lula, enfim, se você for passando pela régua da história, você vai encontrar trocentos líderes que ganharam estofo até mesmo quando foram presos, né? E o ponto aqui eles não vão querer isso. Eu não sei se o Bolsonaro também vai desejar isso para algum tipo de robustecimento político. O que eles vão querer é que ele não tenha influência política. Como fazer isso? Bom, aí você está com uma tornozeleira e não permite que a pessoa suba num palanque, né? Já houve pedido até de alguns deputados petistas que ele não entrasse em embaixada, que ele não pudesse sair de Brasília. Enfim, tem a ver com isso, tem a ver com ele não poder, por exemplo, viajar ao Brasil e ter influência política no ano que vem. Outra forma de você impedir o Bolsonaro de ter influência política é você não deixá-lo dar entrevistas, você não permitir que ele use as redes sociais. Não seria uma novidade, embora seja inconstitucional e censório, mas o Felipe Martins já passou por isso, o Daniel Silveira já passou por isso, aliás, continuam passando. Essas pessoas todas foram impedidas de se manifestar, o que é inconstitucional, porque até presos podem dar entrevista. Aliás, o próprio Lula, quando estava preso, pôde dar entrevista, e o STF que permitiu, dizendo que impedi-lo de dar entrevista preso seria censura. Imagina só, esse mesmo STF agora está impedindo as pessoas de se manifestar. Felipe Martins, Daniel Silveira e outros mais. O próprio Eustáquio, enfim, se a gente for olhar, vários desses réus estão com essas mesmas medidas cautelares. Então, eu acho que eles vão, provavelmente, se a gente entender que o Bolsonaro, e se eles entenderem, que eu acho que vai por aí, que o Bolsonaro incitou o dia 8, que o Bolsonaro quis enfraquecer o Estado com as suas postagens, nada mais natural do que, então, eles condenem o Bolsonaro a não poder continuar se manifestando. E com isso o Bolsonaro fica engessado politicamente no ano que vem, não vai poder, supostamente, influenciar. É isso que eu acho que vai acontecer em relação ao Bolsonaro. Claro, isso abre um precedente, no entanto, para todos nós. Todos nós ficamos reféns de uma jurisprudência que acredita ser possível punir uma pessoa na sua palavra. Punir a pessoa no sentido de imobilizá-la comunicacionalmente. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você não permitir que alguém fale, que alguém se expresse, que alguém se manifeste. Repito,
É possível você... Quem já não assistiu, por exemplo, aquelas entrevistas do Cabrini com o Fernandinho Beiramar, com não sei mais quem, com presos do Comando Vermelho, etc. Enfim, todas essas pessoas já foram entrevistadas, mas não, agora nós temos políticos que estão sendo impedidos de se manifestar pelo STF. Então, óbvio que isso é inconstitucional, mas a jurisprudência da Corte tem seguido nesse sentido, e é possível que isso seja também algo destinado ao Bolsonaro e indiretamente vai punir a todos nós, a liberdade de expressão de todos nós. Vereador, o senhor quer comentar? O microfone do senhor está fechado, vereador. Agora tá bom? Tá. Perdão. Não, é exatamente essa linha, né? A gente tem que lembrar, até foi muito bem lembrado pelo doutor, que o Lula dava entrevista na cadeia, né? E nós temos pessoas sobre o argumento de que não deixar era censura, né? Então ele podia dar entrevista, falar contra o judiciário, falar contra o próprio Supremo, ele falava o que ele queria, dizia que era golpe, o que não era golpe, dizia que a prisão dele era, ou seja, podia. Então, e hoje, né, nós temos pessoas soltas, com redes sociais derrubadas, que são obrigadas a não se manifestar, que não pode usar redes sociais, porque redes sociais é uma arma absurda de um golpe democrático. Hoje, olha, vou te dizer, batom, algodão doce, bolinhas de gude e redes sociais é o combo perfeito para um golpe de Estado, gente. Eu vejo uma mulher, eu já fico pensando assim, meu Deus, será que ela tá com batom naquela bolsa? Eu vou atravessar a rua. Eu tô me sentindo extremamente acuado. Essa mulher precisa estar em regime fechado, ela não pode nem responder esses processos, né? Qual é o caso da Débora em casa. Tá com batom ali, gente, pelo amor de Deus, né? E aí, enquanto isso, a gente anda nas ruas, olha para os lados, pichações, né? Fora abuso, pichado, mas aí não é de batom, é pichação mesmo. Fora abuso, e pode jogar futebol com a cabeça do Bolsonaro, pode dar uma facada no Bolsonaro e ter seus direitos, né? Ninguém precisa saber de onde vieram aqueles advogados que surgiram lá, a questão do Adélio. Ninguém precisa saber. Mas ali é que é uma questão diferente. É contra o Bolsonaro, né? Não, porque vamos tentar matar o Lula, tentaram matar o Bolsonaro, eles deram uma facada no cara. Eles deram, né? Ele ficou, até hoje tem sequelas disso. Eles deram. Mas não é que a vítima é o Lula, gente. A vítima, porque parece que eles não pegaram o táxi, né? Ou não tinham batons o suficiente. Eu acho que é por aí. Então a gente tem que fazer piada com isso tudo, porque chega a beirar o ridículo, como eu sempre digo. Muito obrigada, vereador. Doutor André, as coisas estão totalmente fora dos trâmites legais e o Estado de Direito segue sendo relativo. O Supremo, inclusive, ampliou o alcance do foro privilegiado e aproveitou a brecha ali para dar aquela chantageada em Gilberto Kassab só porque ele é a favor do PL da anistia. O deputado federal Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos junto a Trump e Musk, que estão de olho em tudo que acontece por aqui. O que pode acontecer no Brasil, em questão de cenário político e econômico, caso o presidente seja realmente condenado? Veja, eu acho que a gente pode ter algum tipo de expectativa em relação a essa condenação. Bom, que o Bolsonaro vai ser condenado, acho muito difícil que alguém acredite que não. Aliás, diante disso, fico até um pouco surpreso com algumas manifestações. Qual a razão de algumas manifestações do próprio ex-presidente, no sentido de, ele falou que queria dialogar com o Moraes sobre as acusações, algo assim, que claramente, né, não está nesse momento, isso não é o tempo disso, né? Qual é a estratégia do Bolsonaro diante da óbvia condenação que virá? É ainda uma surpresa. Pelo menos a mim, não sei exatamente, eu não entendo exatamente o que o Bolsonaro pretende fazer, mas até porque a anistia eles já engessaram, o perdão eles já engessaram, a condenação é certa. Se ele, nesse momento, tomar qualquer posição de sair do país ou de ir à embaixada, etc.,
provavelmente nós teremos o pedido de prisão preventiva decretado. Então, qual é a estratégia? Não sei, mas pode ser que uma estratégia possível e uma tendência para esse caso seja que haja uma influência externa, uma pressão externa, em razão dessa politização toda. Então, a politização dos casos dos réus do dia 8, a politização do judiciário brasileiro, sobretudo em relação a plataformas, a gente tem visto uma reação norte-americana em relação a isso, né? Tanto de notas, quanto processos judiciais contra ministros, a inclusão de ministros em leis dos Estados Unidos que são punidos e etc. E essas pressões não passaram despercebidas. Claramente houve aqui um sentimento em relação a esses ministros de desconforto. Talvez isso ocorra, talvez ocorra uma pressão. Bolsonaro é um aliado do Trump e isso pode repercutir de alguma maneira tal que os Estados Unidos, enfim, se manifestem. Óbvio que eles não vão influenciar, não podem, senão, enfim, é uma guerra entre estados, não tem como fazer isso. Mas provavelmente haverá algum tipo de retorno ou de manifestação e que isso possa influenciar no debate público mundial sobre esse tema, ou pelo menos dentro dos Estados Unidos, dentro dos países aliados aos Estados Unidos, algum tipo de pensamento de sanção econômica, política ao Brasil, em razão da politização do seu judiciário, enfim, de penalizar políticos de uma forma política, e etc, etc. Isso pode acontecer e talvez seja isso, ou com isso que esteja contando o Bolsonaro. O Eduardo, eu acho que entendeu a tempo, né, esse jogo que está ocorrendo e se autoexilou. Eu creio que isso foi até uma medida correta. Ele está podendo até ter mais influência e até falando com mais tranquilidade ou conforto lá de fora sobre esse estado de coisas. O Bolsonaro, aqui ele está um pouco engessado e estará cada vez mais daqui para frente. Vamos ver como vai ser a reação dele ou qual é a estratégia dele para, enfim, esses passos que estão anunciadíssimos, né? Eu acho que, enfim, só falta o STF colocar isso num outdoor com neon. Vereador, o que pode acontecer com o Brasil caso o ex-presidente seja condenado? É uma dúvida, né? Algumas pessoas acham que ele já deveria ter dado um jeito de se mandar, não deveria nem ter voltado, porque a perspectiva, como a gente sempre fala que o julgamento é político e o Bolsonaro é uma ameaça, a gente fica na situação de que, pô, eles não querem deixar o cara concorrer de forma alguma. Porque sempre fica aquele pezinho de esperança, e hoje eu acho que a esperança está mais em que os Estados Unidos vão fazer alguma coisa, vão impor algumas sanções, e por isso eles vão, né, no velho jargão, vão arregar quanto a isso, mas é difícil a gente ver uma perspectiva disso vendo a forma que o Supremo aceitou a denúncia contra o Bolsonaro. E que cada dia que passa não existe um recuo por parte deles. Essa questão do Alexandre de Moraes pegar na cara de pau e mandar o processo do Kassab voltar para o Supremo Tribunal Federal, para a própria relatoria dele, simplesmente como uma pressão contra a anistia, fica muito claro que, de fato, eles estão fazendo o que querem ainda, porque eles acreditam que ninguém vai interferir e nada vai acontecer. Só que, para a população hoje, o sentimento que se tem é o mesmo sentimento, na minha opinião, obviamente, na época do mensalão, do petrolão. Lembra aquele sentimento, o povo revoltado, o povo é muita corrupção? Hoje a população tem esse mesmo sentimento quanto ao judiciário brasileiro, porque está ficando cada dia mais claro de que a esperança que se tinha naquela época de que as coisas seriam resolvidas e colocadas os pingos nos is e político corrupto ia para a cadeia, e se tinha assim, esse sentimento, essa esperança de que, olha, realmente os corruptos estão indo parar na cadeia, então agora o Brasil vai, hoje se coloca na conta do judiciário de que tudo isso se perdeu. Então se entende, né? Eu estava vendo até uns tweets do Elon Musk, do Bukele, de que se você não pode prender juízes corruptos, você não tem uma democracia plena. E de fato, o que está acontecendo no Brasil é isso. O povo está acordando e vendo que, peraí, realmente, quem está atrapalhando com que as coisas aconteçam, tem gente boa querendo fazer acontecer, tem gente boa querendo não ser corrupto e lutar contra a corrupção, tem coisas boas para acontecer que podem acontecer com esse país, mas não acontecem graças a esse judiciário, a esse
sistema que, infelizmente, circula, né, e que está tão enraizado, mas tão enraizado, que não adiantou você ter Bolsonaro na presidência. É o que eu sempre digo. Mesmo com Bolsonaro na presidência, tinha Alexandre de Moraes, tinha o judiciário, eles tinham as universidades, eles tinham o jornal, eles tinham tudo, e deu no que deu, né? Então não é o suficiente. Então é um trabalho muito mais árduo que eu tenho muita esperança no futuro, sabe, Camila, doutor? Porque a gente vê uma geração nova vindo com muita força. Então eu tenho muita esperança no futuro de que essa geração nova, que vem sendo bastante influenciada por figuras como o próprio Bolsonaro, o Nicolas e outras figuras, a gente vê que os jovens já estão vindo com uma cabeça um pouco mais é, consciente do que realmente está acontecendo com o Brasil. Então é a minha grande esperança, mas já falei isso no primeiro bloco, repito, é difícil você saber o que de fato vai acontecer, porque o julgamento é político e não técnico. Se fosse técnico, nós já teríamos um norte, mas dessa forma que está acontecendo é difícil. Doutor André, eu gostaria de agradecer com imensa alegria a participação do senhor e pedir o seu arroba para que as pessoas possam segui-lo. Maravilha, eu que agradeço o convite, Camila, Rony, foi um prazer estar aqui com vocês. O meu arroba é Marsiglia, GLIA, Marcília, André. Estou no Instagram e no Twitter, sobretudo fazendo análises jurídicas e tentando explicar o caos para quem ainda acredita nesse livro empoeirado e maltratado que é a Constituição. Muito obrigada, doutor vereador. É um prazer enorme, é uma honra estar com o senhor aqui. Muito obrigada pela sua participação. Não, com certeza a minha honra é minha, né? A minha honra é minha. A honra é toda minha. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, doutor André, contigo, Camila, com o pessoal aí da Verdade, tá? Meu O arroba é arroba, doutor. Rony Gabriel, né? Rony com Y, nunca se esqueça. Rony com Y. Rony Gabriel, vocês já vão achar bem rapidinho lá. Tô no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, enfim. Estamos sempre postando material lá, falando um pouquinho sobre o Brasil, tá bom? Fico muito feliz e agradeço aí pelo convite e pela participação. Muito obrigada, vereador. E para você que quer ficar sempre bem informado, ter tudo em primeira mão, com verdade, sem narrativa, assine o Jornal o Jornal da Cidade Online por apenas R$ 11,99. É isso mesmo, centavos por dia. Não chega a 50 centavos e você terá acesso exclusivo ao podcast da Verdade e tudo sem narrativa, sem mentira e sem desinformação. Fique bem informado por R$ 11,99 no mês.